Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós terminamos as nossas reflexões sobre um título fundamental de Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido de Deus. Nós vimos que Jesus acolhe o título de Messias, ele tinha o direito a esse título, mas ele o acolhe com reservas, justamente porque o messianismo era entendido nos tempos de Jesus de uma maneira muito humana, muito política. Então, o Messias prometido seria alguém ungido, sim, pelo Espírito de Deus, mas queria convocar o povo às armas, por exemplo, né? E liderar uma revolta contra os invasores romanos. Ou então alguém queria reinstalar ou restaurar o culto e a lei de Moisés na sua plenitude, nos seus mínimos detalhes. Jesus acolhe a profissão de fé de São Pedro, né? Que disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", mas ele matiza essa confissão anunciando a paixão iminente que ele deveria sofrer. Vimos também que é preciso levar em consideração que Jesus, enquanto Cristo, enquanto Messias, é também o servo sofredor, aquele que veio para servir e não ser servido, aquele que deu a sua vida em resgate de muitos, e ele é também o Filho do homem de que falava o profeta Daniel e a literatura apocalíptica em geral, uma figura misteriosa que desce dos céus, vem sobre as nuvens e que está à direita do Onipotente. Então, só depois disso, depois da paixão, depois da ressurreição, é que a realeza messiânica de Jesus podia ser anunciada tranquilamente e foi proclamada pelo mesmo Pedro, que depois que Jesus lhe deu o poder das chaves, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus começa a falar da sua paixão e Pedro tenta dissuadi-lo, né? Dizendo: Jesus, isso nunca vai te acontecer, nós não vamos permitir. E Jesus dá um chega para lá em São Pedro monumental, né? Sai para lá, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, são os pensamentos dos homens. Aliás, o próprio Jesus só admite que é rei diante de Pilatos, quando e diante do Sinédrio, né, também, já não havia mais perigo de ser confundido, né? Tu dizes, eu sou rei, para isso vim a este mundo, né? E no Sinédrio, o sumo sacerdote rasga as vestes, considerando que Jesus, ao assumir o seu messianismo, estava blasfemando. E Pedro, depois de ter experimentado, né, acompanhado experimentado a sua própria fraqueza, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, né, mas depois de ter acompanhado a paixão e, sobretudo, depois de ter feito a experiência da ressurreição do Senhor e de ter sido plenificado com o Espírito Santo em Pentecostes, ele vai poder, na manhã de Pentecostes, proclamar diante de todo o povo, Atos 2:36, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. E assim nós vamos para o parágrafo número 441, em que o nosso catecismo apresenta um outro título também importantíssimo para entendermos a identidade de Jesus. Jesus é o Filho único de Deus. O nosso catecismo começa lembrando que Filho de Deus no Antigo Testamento é um título dado, por exemplo, aos anjos. É um título dado ao povo da eleição. É dado aos filhos de Israel e é dado também aos seus reis. Significa, então, uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e a sua criatura relações de intimidade muito especial.
Esse é um tema muito bonito da gente estudar no Antigo Testamento. De um lado, em que medida Deus era chamado de Pai, e em que medida surge o título de filho, quem era chamado de filho. De fato, o Antigo Testamento foi muito cauteloso em chamar Deus de Pai, justamente porque no Antigo Testamento existe essa marca muito crescente de sobressaltar, de sobrelevar cada vez mais, de ressaltar, melhor dizendo, né, a transcendência absoluta de Deus. Deus não se confunde com a criatura, Deus não se confunde com esse mundo. E, sobretudo, era preciso tomar muito cuidado para não pensar em Deus como as divindades pagãs do mundo cananeu, mas também do mundo grego e de outros povos da antiguidade, em que havia os deuses tinham uma prole bastante numerosa, os deuses tinham seus filhos e filhas, os deuses e as deusas se acasalavam e toda uma história que era contada em cima disso, inclusive gerando os heróis narrados aí nas mitologias que nós conhecemos até hoje. Sobretudo a mitologia grega nós conhecemos, mas também a mitologia romana era cheia desses tipos de uniões e de deuses, pais e filhos. Então o Antigo Testamento vai muito devagar ao admitir que Deus é Pai, e sempre deixando muito claro que é uma paternidade por adoção. Então, Deus, em primeiro lugar, é o Pai do povo, né, como um todo. Porque pela aliança, e mais ainda pela criação, Deus se torna Pai do seu povo. Deus criou o seu povo, né? Depois, num momento já mais tardio, ele é Pai também de toda a humanidade, porque, afinal de contas, ele é o Criador não apenas do seu povo escolhido, mas é Criador de todo o universo, né? E aí de todas as raças, de todas as tribos e nações. Aos poucos, Deus aparece como Pai, de uma maneira especial, do sofredor, né? Do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Deus é Pai, de uma maneira especial, do rei. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É um salmo, né? Salmo 2, que era usado justamente no dia da entronização do rei. Naquele dia, aquele ungido se tornava filho de Deus. Ou seja, essa adoção filial, ela vai estabelecer entre Deus e a criatura relações de uma intimidade especial. Deus é o criador de tudo, mas daquele a quem ele chama de filho, vão surgir relações com aquele a quem ele chama de filho, ele vai estabelecer relações especiais. E o rei Messias, ele é chamado de filho de Deus de uma maneira especial, mas isso não significava necessariamente que seria uma filiação que ultrapassasse o nível humano. A filiação, como nós entendemos para o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é algo especificamente cristão. Sobre isso a gente precisa realmente tomar muito cuidado e aprofundar um pouco mais. Nós somos filhos e filhas de Deus, mas nós o somos hoje como cristãos em Cristo, adotados que somos e feitos de fato filhos e filhas de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, nos livre hoje e sempre de todo mal e nos conduza a cada dia à vida eterna. Amém.